Na aula de hoje, vamos analisar as transformações cíclicas e o funcionamento de máquinas térmicas. Um ciclo ou transformação cíclica de uma massa gasosa é uma sequência de transformações gasosas em que, ao final de cada transformação, o gás retorna ao seu estado inicial de pressão, temperatura e volume. Portanto, o estado final coincide com o estado inicial. Vamos observar os gráficos a seguir. Nesse primeiro gráfico, nós temos uma expansão isobárica de A para B e uma descompressão isocórica de B para C. Portanto, aqui nós temos um trabalho positivo, porque de A para B o volume está aumentando. De B para C, o gás não realiza trabalho, porque não há variação de volume. Para retornar ao ponto A, eu não posso retornar pelo mesmo caminho, senão eu vou zerar esse trabalho. Então, eu pego outras transformações para poder retornar ao ponto A. De C para D, nós temos uma contração isobárica e depois uma compressão isocórica. De C para D, como o volume diminuiu, esse gás tem um trabalho negativo. E de D para A, para retornar ao estado inicial, como não tem variação de volume, não tem trabalho envolvido na transformação. Desta maneira, eu fecho o ciclo ABCD, onde o trabalho será positivo, porque eu tenho uma área maior nessa transformação ABC, trabalho positivo, e aqui uma área menor nessa transformação CDA, trabalho negativo. Subtraindo esse trabalho positivo menos o negativo, nós vamos ter que o trabalho numa transformação cíclica é igual à área do gráfico. O ciclo que vimos anteriormente, ele pode ser percorrido no sentido horário ou no sentido anti-horário, e isso vai dar a classificação do tipo de ciclo. No sentido horário, como a gente viu anteriormente, eu vou subtrair essa área pequenininha aqui, que é negativa, da área maior, que é positiva, e vou ter um trabalho positivo. Então, quando o ciclo é percorrido no sentido horário, ele é chamado de ciclo motor e a área do ciclo será um trabalho positivo. Se nós percorrermos esse ciclo no sentido anti-horário, vamos perceber aqui eu vim de A até D e depois fui para C. Então, o meu trabalho positivo vai ser essa área pequena aqui de baixo. Quando eu retornei ao ponto A, eu tive uma redução de volume, portanto, um trabalho negativo e uma área maior. Quando eu subtrair essa área menor aqui, que é positiva, da área maior, que é negativa, vai me sobrar uma área negativa. Então, eu terei um trabalho negativo, trabalho menor do que zero. Esse ciclo é chamado de ciclo refrigerador. Então, sentido horário, ciclo motor, sentido anti-horário, ciclo refrigerador. E é de extrema importância você olhar essa seta aqui para determinar em qual sentido está sendo percorrendo o ciclo de transformações gasosas. Agora, atente para um detalhe. Nós vimos lá na primeira lei da termodinâmica que calor é igual a trabalho mais ΔU. ΔU é a variação da energia interna que é diretamente proporcional à temperatura. Se nós executamos esse ciclo, seja no sentido horário ou no sentido anti-horário, e retornamos ao ponto inicial, percebemos que aqui a temperatura é a mesma. Não existe variação de temperatura. Como a variação da energia interna depende da variação de temperatura, num ciclo a gente não tem variação de energia interna. Então, substituindo aqui na primeira lei da termodinâmica, nós teríamos todo o calor fornecido ou retirado do gás seria integralmente convertido em trabalho, o que não é verdade. A segunda lei da termodinâmica veio então para corrigir essa falha. A segunda lei da termodinâmica trata da transferência de energia térmica. Isso quer dizer que ela indica todas as trocas de calor que têm tendências para igualar temperaturas diferentes, ou seja, equilíbrio térmico, o que acontece de forma espontânea. Os princípios da segunda lei da termodinâmica são:
O calor é transferido de forma espontânea do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, como a gente já viu lá atrás no conceito básico de energia térmica, que é o calor. Todo